Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia, eu sou médica e mestranda em clínica médica e hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre esse tema tão relevante que está sendo tão falado agora, né, que é o coronavírus, e mais especificamente sobre os mecanismos de entrada dele no nosso organismo. Então, antes, para começar a fazer uma introdução de um tema que eu acho que até alguns de vocês já estão familiarizados, que é esse ser que é o vírus. Então, um grande debate que existe acerca dos vírus é se eles são mesmo seres vivos. Por que existe esse debate? Os vírus, que são esses serizinhos aqui que estão em amarelo no canto da nossa tela, eles são parasitas obrigatórios. O que isso quer dizer? Significa que todo vírus, para poder sobreviver, ele tem que entrar em outro organismo e ele só vai viver a partir do momento que ele estiver lá. Isso fala contra o fato deles serem seres vivos, né? Porque eles precisam desse outro corpo para viver e se reproduzir, se alimentar, etc. Porém, dentro dessas estruturinhas, eles têm um material genético, que pode ser um RNA ou um DNA. E o material genético é uma coisa que dá estrutura para a nossa vida, seja para nós seres humanos, outros animais ou plantas. Então, isso fala a favor deles serem seres vivos. Daí esse grande debate. E essas estruturas que vocês estão vendo aqui, que tem várias formas, são algumas capas feitas de proteína, que são capsídeos. Esses capsídeos, eles envolvem e protegem esse material genético. Muitas vezes, os capsídeos, eles são o que dão nome para cada um desses vírus. Então, agora a gente entra no tema do nosso coronavírus mesmo. E a gente consegue ver a fotinho dele aqui. Vocês percebem que o capsídeo dele tem essa forma redonda, que parece um pouquinho uma coroa? É daí que vem o nome Coronaviridae, que é o nome da família dos coronavírus. Do latim vem de coroa, justamente por conta desse formato. Então, um desses coronavírus é o SARS-CoV-2, que é o vírus responsável por causar essa doença que a gente tem tanto falado, que é a Covid-19. É o nome dele. Porém, como eu falei, ele é um desses vírus dessa família. Eu acho que vocês podem até ficar surpresos ou não se eu disser que provavelmente a imensa maioria de vocês, se não todos nós, já tivemos coronavírus. Não necessariamente o SARS-CoV-2, mas alguns dos coronavírus, porque eles são responsáveis por causar resfriados comuns. Então, toda vez que a gente esteve resfriado na nossa infância, na nossa adolescência ou agora, pode ter muito provavelmente sido causado por um coronavírus. Ele tem esses outros nomes, né? OC43, 229E e o SARS-CoV-1, que foi um vírus muito parecido com esse SARS-CoV-2, que causou uma epidemia que ficou um pouco mais controlada na Ásia há alguns anos atrás. Então, vamos focar no nosso assunto de hoje, que é a Covid-19. Ela é transmitida principalmente por gotículas ou por contato, então é falando, cantando, respirando perto de outras pessoas, mas também deixando as nossas gotículas em outros materiais que vão ser compartilhados, copos, garfos, talheres, tá certo? E aí essas gotículas elas vão entrar pelo nosso nariz, vão se fixar na nossa mucosa do nariz e da garganta e vão descer, percorrendo todo o nosso trato respiratório e indo até o nosso pulmão. A partir daí, ela percorre esse trajeto aqui, ó, que é o do nosso trato respiratório. Fossas nasais ou boca, né? Cai na nossa faringe, laringe, traqueias, brônquios e vai se reproduzir e se replicar lá nos nossos dois pulmões. Mas e aí? O que acontece depois, né? Ou além disso, como que esse serzinho tão pequeno, microscópico, ele pode fazer tanta coisa? E quais os mecanismos que ele usa para isso? Então, a gente tem diversos mecanismos para um vírus infectar e parasitar o nosso corpo. Aqui nessa foto eu mostro para vocês o ciclo de vida de um vírus. Lembra que eu falei daquele debate, se ele é ou não um ser vivo? É porque ele precisa fazer isso para poder viver. Então a gente tem o ser aqui, ó, o vírus aqui em cima, esse azulzinho com roxo. E aí ele vai fazer primeiro a adsorção, que é quando ele se gruda na célula. Essa célula do nosso hospedeiro, que no nosso caso do SARS-CoV-2, da Covid-19, são os seres humanos, né? E aí ele entra, se divide e começa a passar aquele materialzinho genético dele, o DNA, ele vai fazer cópias dentro da célula. Então ele obriga a célula do hospedeiro a trabalhar para ele. E aí a célula do hospedeiro, que antes era uma célula minha, uma célula sua, que trabalhava para a gente, agora ela vai trabalhar para o vírus. E aí então ele é liberado e gera microcópias dele mesmo. É um ser bastante inteligente, né? E aí, o que acontece? A parte que a gente vai falar hoje especificamente é esse momento em que o vírus se liga com a superfície.
Por quê? Nesse momento eu preciso de uma parte nossa do ser humano e uma parte do vírus. E essas duas partes eles vão ter que se ligar. E é isso que faz com que o vírus permita entrar. Isso acontece em vários tecidos nossos, mas como eu já falei para vocês, da Covid-19 é na mucosa do nosso trato respiratório. Mas os vírus que causam, por exemplo, diarreia, pode ser pela mucosa do trato intestinal, aí costuma entrar pela boca e fazer a mesma coisa que o vírus da Covid-19 faz no nosso pulmão, ele faz no nosso intestino. E aí? A ligação do vírus com a célula. Aonde que a gente entra? A gente vai ter a proteína S, que é a proteína spike do vírus, e a nossa enzima do ser humano, que é a enzima ECA2. Lembra que eu falei que precisa de uma parte do vírus e uma parte do ser humano? Aqui nesse aqui a gente consegue ver bem esse aqui da esquerda, né? O nosso vírus em formato de coroa. E esse cinzinha é a proteína spike dele. A proteína spike dele, aqui nessa outra imagem, está se ligando com uma proteína nossa, do ser humano, que se chama ECA2. Então, a parte do vírus que nos interessa chama proteína spike, proteína S, e a parte do ser humano que nos interessa é essa enzima chamada de ECA2. Uma vai se ligar com a outra, e é isso que nessa foto vocês conseguem perceber, permite com que o vírus entre na célula, a ligação da S do vírus com a ECA2 do ser humano. Qual que é a importância disso que eu estou falando? A enzima conversora de angiotensina 2, que é essa ECA2, ela é uma enzima que a gente tem bastante e ela é muito importante para nós seres humanos. E ela é encontrada em grandes quantidades em 2 lugares, ou em muitos lugares, mas em 2 tipos de tecido, nos pulmões e nos vasos sanguíneos, nas células endoteliais dos vasos sanguíneos. Vocês conseguem ver aqui? Aqui é um vasinho sanguíneo e aqui são as células que são cheias de ECA2. E aqui é o nosso pulmão, que também tem células muito ricas em ECA2. E o que a gente tira disso? Qual que é a mensagem que a gente consegue tirar a partir disso? O fato de que o vírus usa essa parte nossa para se ligar e entrar, e é ali que ele vai se replicar mais, isso tem a ver com as manifestações que esse vírus vai gerar. Vocês percebem? Então, primeiro, o pulmão é muito simples da gente entender. O quadro clínico da Covid-19, vocês já devem saber, é principalmente de sintomas respiratórios. Então, ele vem desde os sintomas causados aqui por cima, quando ele se liga a essa mucosa respiratória. Então, a gente tem sintomas nasais, o sintoma de coriza, o nariz fica congestionado. A gente pode ter dores de garganta, tosse, espirros. E até as manifestações mais graves do pulmão, que é quando o paciente começa a ter falta de ar, e o pulmão fica tomado, né, que a gente fala, dificuldade para respirar e tudo mais. E aí isso gera todo um grande problema no paciente, que ele vai ficar tendo febre, vai perder o apetite, vai ficar de cama. Isso que a gente chama é o estado inflamatório. E esse estado inflamatório, ele está também muito ligado ao fato de que está presente essa enzima nos vasos sanguíneos. Então, isso pra gente também, na hora de pesquisar, é muito importante, porque eu acho que talvez vocês já tenham ouvido falar que pessoas com algumas condições de saúde, as chamadas comorbidades, têm risco maior de desenvolver uma COVID grave, não é mesmo? Então, são os pacientes mais velhos, os pacientes idosos, os pacientes com pressão alta, os pacientes diabéticos, tá? E aí isso também tem a ver, muito provavelmente, com essa enzima que fica nos vasos sanguíneos e que facilita a entrada do vírus na célula. Então, será que essas pessoas não teriam uma entrada do vírus diferente das outras, justamente relacionado com essa enzima? Isso é uma coisa que a gente ainda quer saber bastante, né? Que no caso é especificamente o meu tópico de estudo, mas que está sendo estudado por muitas pessoas ao redor do mundo. Certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. É uma aula bastante curtinha, eu tentei resumir ao máximo e também deixar alguns pontos de interesse para vocês. Basicamente, falar um pouquinho sobre esse tema que deixa a gente com tanta curiosidade ainda, tá? Eu acho que meu vídeo tá tampando o final do meu e-mail, mas é leticia.pereira.lima@usp.br. E se vocês tiverem qualquer dúvida que vocês queiram tirar, qualquer comentário que vocês queiram fazer sobre essa aula, podem mandar no meu e-mail. Além disso, a gente vai estar anexando também um questionário com algumas perguntas para testar o conhecimento de vocês e o quanto vocês puderam extrair dessa aula, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação às questões, também algum comentário que vocês queiram fazer, podem tirar através do meu e-mail, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!